Separei os dois melhores jogos de hoje para a gente analisar as odds. E são eles: Arsenal e Real Madrid e Bayern de Munique e Inter de Milão. Então, já vamos lá. Vamos começar aqui primeiro por esse Arsenal e Real Madrid, depois a gente passa pelo jogo do Bayern. Queria já destacar que depois da gente analisar esses dois jogos, eu mostro como é que foi o desempenho ontem e também as outras apostas que eu montei envolvendo todos os outros jogos de hoje. Já montei para NBA também, e aí eu mostro quando a gente terminar de passar por esses dois jogos. Queria destacar que hoje tem alguns jogos interessantes. Eu acho que, com toda certeza, esses dois da Champions são os melhores, de fato. Mas, por exemplo, na Sul-Americana, América de Cali e Corinthians promete ser um jogão. Vai ter Estudiantes e Universidade de Chile na Libertadores, que promete ser um jogão. Na CONCACAF vai ter Cruz Azul e América do México. Jogos bons, esses três principalmente, eu acho que são jogos que tendem a ser equilibrados e que são bons também. Mas esses dois da Champions, de fato, são o de maior nível, né? Então, olhando primeiro as odds desse Arsenal e Real Madrid, vitória do Arsenal paga odd 2, empate 3,40 e a vitória do Real 3,70. O Arsenal, de fato, é um time que vai jogar em casa, é um time que é mais encaixado nesse momento atual do que o Real Madrid. É um Real Madrid de oscilação, vem de derrota contra o Valência em pleno Santiago Bernabéu no final de semana, jogo que o Vinícius Júnior perdeu o pênalti, inclusive. Mas é o Real Madrid na Champions. Então sempre é muito difícil de apostar contra o Real, tá bom? Mas de fato é um Arsenal que chegou longe nessa Champions e é um Arsenal que é um time muito bem encorpado, bom defensivamente, né? Às vezes falta esse desequilíbrio do meio para frente e fica muito refém dos passes do Odegaard e dos dribles do Martinelli. Mas é um time que de fato é bem treinado pelo Arteta. Tá bom? Vamos ver as linhas aqui. Lembrando, meu critério mínimo agora é de odd 2, né? Enfim. Então, olhando primeiro finalizações no primeiro tempo para o Arsenal, que pague pelo menos odd 2. O primeiro aqui é o Thomas Partey. Volante, às vezes joga até de lateral direito, quando não vai o Timber, né? Então, não vale a pena. O Jorginho é um volante defensivo. E a partir do Timber, a gente poderia olhar para jogo todo, que já paga pelo menos odd 2. Ó. O Timber paga 2,37, é um lateral que às vezes chega bem à frente, mas é um jogo que vai ser muito difícil contra o Real. Então não vou no Timber não. O Ben White, se jogar, pode jogar como zagueiro ou lateral direito, né? O Gabriel Magalhães machucou, tem que ver qual vai ser o zagueiro junto com o Saliba. Talvez possa ser o próprio Ben White, né? Enfim. Tem o Kivior também pode jogar como zagueiro ou fazer nessa lateral esquerda. O Saliba, o zagueiro, né? E o Lewis Kelly, que aí sim é um lateral mais ofensivo. Tá bom? A linha do Lewis Kelly, a gente pode montar um bingo e utilizar a linha dele, porque é um lateral muito leve, um cara que é muito novo, que pode sim chegar à frente, mas eu acho que ele não vai jogar. Por ser um jogo grande, eu acho que o Arteta vai ir com um cara que tem um poder defensivo maior. Principalmente porque o Real deve ter caindo por esse lado defensivo esquerdo do Arsenal e ofensivo direito do Real Madrid, o Rodrigo. Né? Então sempre tem que ficar. Porra, o ataque inteiro do Real, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé, você tem que tomar muito cuidado. Então eu acho que ele não vai com o Lewis Kelly. Eu acho que é provável que ele vai com o Kivior. Eu acho que o Calafiori tá machucado, né? Se ele não estivesse machucado, eu acho que iria com o Calafiori. Mas como eu acredito que esteja machucado, deve ir o Kivior, tá? Mas para bingo a gente pode usar o Lewis Kelly, caso ele jogue, é um cara bem ofensivo para lateral esquerdo. Olhando o Real Madrid, linha de primeiro tempo, o Valverde paga 2,25, o Modric também paga, pelo menos hoje 2. O Modric deve começar no banco, tá bom? É o que vem acontecendo em muitos momentos e é um jogo que o Real é visitante, jogo de ida. Eu acho que o Real vai colocar caras com uma intensidade maior, né? Porque eu acho que o Arsenal vai ser mais protagonista, essa é a tendência, por jogar em casa esse jogo de ida. E aí o Modric deve entrar só no segundo tempo. É isso que eu imagino que aconteça. E o Valverde pro primeiro tempo eu acho que não é uma boa. Se fosse pro jogo todo, seria uma ótima, tá bom? E aí a partir ali do Rudiger, a gente pode olhar para jogo todo.
que é a parte do Rudiger. Lucas Vasquez, aliás, né? Eu não vou com o Lucas Vasquez, por mais que seja um lateral direito que já foi até ponta, é um cara que chega bem à frente. Cara, pra bingo dá pra usar, tá bom? Pra bingo dá pra usar a linha do Lucas Vasquez. Nessa odd 2 aí. Mas linha simples eu não vou usar não. O Rudiger é zagueiro. O Camavinga eu utilizaria, porque é um cara móvel, joga muitas vezes nesse meio de campo, pode fazer um segundo volante. Mas o Mendy tá machucado. O Fran Garcia não passa muita confiança. Existe a possibilidade do Camavinga ir de lateral esquerdo. E se ele for de lateral esquerdo, fica muito difícil essa linha de finalização dele. E é por isso que eu não vou usar. Tem esse perigo dele ir na lateral. E eu não sei se o Alaba tá 100% pra ir, sei lá, o Alaba na lateral esquerda, o Rudiger e improvisar o Tchouaméni na zaga, ou o Asensio. E aí o Camavinga talvez poderia ir no meio, mas eu acho que não vale o risco de ir com o Camavinga, porque se ele for na lateral esquerda, fica muito difícil pra ele finalizar, tá bom? Mas a linha do Lucas Vasquez é até que interessante, se bem que o Real é visitante, né, cara? É, de momento, as linhas de finalização aqui, a melhor é a do Lewis Kelly, na minha visão. Pela odd, tá bom? Olhando linhas de gol, do Arsenal paga 1,20, do Real Madrid paga 1,40. Olhando para primeiro tempo, do Real 2,37, do Arsenal 1,90, né? Só o do Real passaria de odd 2. Mas é visitante. Um empate pro Real Madrid é bom. Então não faz sentido eu ir nessa linha. Linha de cartão do Real no primeiro tempo paga 1,90, do Arsenal 2,10. Pra quem quiser dá pra arriscar um cartão no primeiro tempo Arsenal pela odd. Falta cometida que eu vou destacar, que eu já tava olhando antes, algumas linhas. Tem uma linha espetacular que eu fiquei assustado até dela existir. Então, ó, olhando pro Arsenal, que paga odd 2, não tem ninguém pra fazer falta. Olhando pro Real, eu fiquei impactado. Porque, ó, o Valverde pagou odd 2,20. Tem o Rodrigo, que pagou odd 2,10 também. O Rodrigo ajuda na recomposição. É válido o Rodrigo até fazer falta. Mas o Valverde pagar 2,20, talvez o Valverde possa inclusive fazer a lateral direita, dependendo da ideia do Ancelotti. Mas, cara, o Valverde é uruguaio, o Valverde bate pra caramba também. Mod de uma falta dele pagar 2,20 eu vou usar com toda certeza. Essa linha daí tá boa. Beleza. Essa linha do Valverde tá boa. Aí linha de desarme, que paga odd 2, pelo menos, né? O do Mbappé pagou odd 3, só que não é característica dele. E não tem mais ninguém do Real que pague pelo menos odd 2. Olhando pro Arsenal, que pague pelo menos odd 2, não tem ninguém. Então de desarme não tem nada bom. De passe, logicamente, não vai ter um passe pagando odd 2. Defesa de goleiro também não. Chute a gol, já tinha olhado do Real, que é a zebra pela casa de aposta. Também não paga pelo menos odd 2. Então é isso. As melhores linhas aqui desse jogo, na minha visão, pelas odds, é uma falta do Valverde, disparado a melhor linha do jogo, na minha visão. Quem quiser ter o cartão no primeiro tempo do Arsenal, mas eu não vou. E a linha do Lewis Kelly. Se ele jogar, pagar odd 4, eu acho muito. Tá bom? É um lateral que é móvel, um lateral que é muito rápido. Se ele jogar, eu acho uma boa. Até o Saliba, porque ele vai ser talvez a principal arma ofensiva aérea do Arsenal, que tem uma bola parada muito boa. Então essa linha do Saliba também não é ruim, não. Beleza? Inclusive daria pra usar, né? Mas ficaria refém só dessa bola aérea pra ele finalizar. Então acho que eu não iria. O Lewis Kelly é muito mais com bola rolando, dependendo do contexto, ele pode chegar bem à frente. Se jogar, né? Vai depender muito da ideia do Arteta. Mas daqui dá pra usar a linha do Lewis Kelly como bingo e dá pra usar a linha do Valverde. As análises que eu vou trazer aqui no vídeo, eu sempre vou montar só o bingo, tá bom? Linha simples, eu acho que não. Ainda mais agora que eu tô usando o odd 2, né? Nas linhas que eu montar individuais sozinho, né? Aí sim eu uso como linha simples. Aqui dos vídeos eu vou usar só como bingo. Então a linha do Valverde e do Lewis Kelly a gente vai usar, tá bom? Só vamos olhar o do jogo do Bayern primeiro, pra gente encontrar as linhas. Mas a linha do Lewis Kelly e do Valverde com certeza a gente vai usar. Esse Bayern e Inter tá pagando o seguinte: 1,95 pro Bayern, empate 3,60, Inter de Milão 3,80. Cara, é um Bayern que jogando na Alemanha é sempre muito forte. Mas é um início de trabalho, querendo ou não, do Company ainda. E a Inter de Milão é uma equipe mais pronta.
tá há mais tempo com esse molde de jogo, com o Inzaghi. É uma equipe que tem um sistema defensivo muito forte. Não acho que vai ser fácil pro Bayern. Bom, é uma equipe da Inter que lida muito bem com esses jogos. A questão é que o Bayern tem caras para desequilibrar, né? Tem o Kane lá na frente, o Musiala, o Coman, o Gnabry, enfim. Vamos olhar primeiro linha de finalização, olhando pro lado do Bayern, que pague pelo menos odd 2. No primeiro tempo tem o João Palhinha, Kimmich, Pavlovic, Guerreiro, o Boey e do Dyer para baixo que vai pagar pro jogo todo. Então aqui, ó, o João Palhinha eu não vou, um volante defensivo. O Kimmich, se fosse para jogo todo, beleza, para primeiro tempo não. Pavlovic é a mesma linha de raciocínio. O Guerreiro e o Boey são laterais. Do Guerreiro pro jogo todo, se pagasse odd 2, seria uma boa. O Boey não, o Boey, ele era do Galatasaray, né, um jogador bem mediano. É porque o Ito, o lateral japonês, machucou. O Dyer joga de zagueiro, então não. O Laimer muitas vezes joga de lateral direito também. E o Kim Min já é zagueiro. Então o Laimer eu não iria, porque é lateral, né? Ele é volante de origem, mas joga de lateral no Bayern. Pode ir tanto ele quanto o Kimmich fazer essa função. E o Dyer também não, beleza? Mas a melhor linha aqui, olhando para o Bayern, para mim é o Laimer, um chute no jogo todo, beleza? Quem tiver confiante no Kimmich, que é um dos principais jogadores do time, um chute no primeiro tempo pagou de 2, né? Olhando para o lado da Inter agora, no primeiro tempo que pague odd 2, o Dumfries é um ala bem ofensivo, mas a Inter joga como visitante. Barella é um meio-campista também, mas a Inter é visitante. Carlos Augusto é um ala, mas é mais defensivo do que o Di Marco. O Van Bissek joga de zagueiro. O Mkhitaryan, cara, por pouquinho o Mkhitaryan, que aqui quando paga a partir de odd 3, dá para o jogo todo pagando odd 2, né? Então, quando paga odd 3 para o primeiro tempo, a gente já sabe que paga pelo menos odd 2 para o jogo. Por pouco, o Mkhitaryan um chute no jogo, não vai pagar odd 2, né? Aqui, ó, já deixa eu filtrar para jogo todo. Se tivesse a linha do Mkhitaryan um chute no jogo todo pagando odd 2, eu iria. Mas ó, 1,83. O Zalewski vai ser reserva, provavelmente, mas eu vou usar essa linha. 2,37 para um ala ofensivo, né? Ex-Roma. É uma boa, tá bom? Eu acho que ele não vai começar, mas pela odd tá bom. O Bastoni é um zagueiro, mas ele tem liberdade para chegar à frente. Uma odd até que interessante, mas a Inter deve ser bem cautelosa no jogo. O Darmian também faz essa ala barra zaga muitas vezes também. E o Devray e o Pavard também defensivos. Essa linha dos Zalewski tá boa. Eu acho que ele não vai jogar, mas tá boa, então dá para utilizar. Linha de gol, nenhum dos dois vai pagar odd 2, né? O Bayern 1,18 e a Inter 1,40. Linha de cartão, no primeiro tempo pro Bayern é odd 2,10, pra Inter é odd 2, né? E aí no segundo tempo bem menos, né? 1,40, 1,44. Tá bom? Quem quisesse usar a linha de cartão, a da Inter no primeiro tempo pagando odd 2, né? Pode ser interessante, mas eu não vou não. A linha de falta, vamos ver aqui que pague odd 2. O Harry Kane, não, é centroavante. Pode fazer falta, né? Mas eu não iria pela característica dele. O Guerreiro joga de lateral. Não, eu gosto de pegar falta de meio campista mesmo, né? Enfim. Olhando pro lado da Inter agora, que pague odd 2, tem o Devray é zagueiro. Mas eu não vou com ele não. Linha de desarme. Harry Kane é atacante, então não. Que mais? Pague odd 2. Tem o Miller também é atacante, então não. Olhando pra Inter agora, que pague odd 2, eu acho que não vai ter ninguém. Se tiver, vai ser tipo o Churran, o Lautaro. Não, nem isso. O Thiago não vai pagar. E é isso, né? Então, deixa eu pensar como é que eu vou escolher. Eu vou com a seguinte linha. Eu vou aqui com um chute do Zalewski. E no jogo do Real, eu vou com um chute do Lewis Kelly e uma falta do Valverde. Um chute Lewis Kelly e uma falta do Valverde. Eu acho que o Lewis Kelly vai ser reserva. O Zalewski é a mesma coisa. Tá bom? Então ficaria assim, um chute do Lewis. Cara, eu não vou usar o Lewis Kelly, não. Porra, lateral, cara. Eu sei que a odd tá boa, mas lateral, né? Tá, deixa eu pensar. Zalewski, um chute, Valverde e uma falta. Daria uma odd 5,22.
E eu vou montar uma variação disso, tá bom? Eu acho que o Zalewski vai anular. Mas se ele começar, é uma boa alternativa. Mas eu acho quase impossível ele começar. Provavelmente vai o Carlos Augusto, porque a Inter deve se defender muito mais do que atacar, né? Um jogo contra o Bayern. Eu acho que essa linha dos Zalewski vai anular. Mas Pelode é uma boa, e aí a gente já aproveita que se anular os Zalewski, a gente estaria indo na linha simples do Valverde, né? De 2,20, que eu ainda assim eu acho uma linha boa. Que nem eu falei, ele é uruguaio, defende pra caramba, dá a vida. Gostei dessa linha 5,22 e eu vou usar a variação dela. Então aqui ó, de 5,22. De novo, deve anular a linha do Zalewski e aí ficaria só a do Valverde. Então aqui ó, essa odd de 5,22 e aí duas faltas do Valverde paga odd de 8. Isso aí é inacreditável. E aí no jogo do Bayern e da Inter, dois chutes do Zalewski deve pagar algo parecido. Talvez até mais. Mas o Zalewski deve anular de novo, repetindo. Também paga odd de 8. Então juntando dá uma odd de 64. Mas que deve anular a linha do Zalewski. Tá bom? Vou ficar repetindo isso sempre aqui. Beleza? Então odd de 64. Que deve anular a linha do Zalewski. Tá bom? Mas pelo estilo de jogo dele, é uma boa pela odd. Tá bom? E é isso. Acho que deu pra gente passar aí por esses dois jogos. Vamos. Deixa eu mostrar as resolvidas de ontem agora. Vou mudar aqui a tela. Passar pelas resolvidas de ontem, os principais destaques aqui. Ah, eu queria destacar o seguinte: aqui do Farense Casa Pia não veio, né? Do Ebcher aqui, o Ebcher começou e deu ao menos um chute e o Spinazzola começou no banco. Né? Então a linha do Ebcher veio. E do Spinazzola anulou todas as linhas envolvendo ele. Marcador de gols do Caio Dantas, ele saiu e entrou o Sandro Lima que fez gol, né? Aí o Budimir não fez gol e o Isaac também não, né? Então, centroavante, só o Caio Dantas. Caio Dantas não fez gol, o substituto dele que fez, né? Na NBA, o Cleon Ellis não jogou nada. Eu vi que ele deu 2 arremessos no jogo todo. Discreto demais, que o DeRozan e o Zach LaVine juntos fizeram mais de 70 pontos, né? Jogaram sozinho praticamente. Enfim. E eu queria destacar o seguinte. Aqui tá bugado o negócio, ó. Aqui, ó. Do Webster até agora não falou se bateu ou não. Eu pesquisei e parece que o Webster deu só um chute, né? Então deve ter dado head essas linhas, né? Mas por ser mod 8, para um meio campista era uma boa. Enfim. E aí as de hoje são essas daqui, ó. Das minhas linhas de odd 2. Eu tô em mais de um gol asiático no primeiro tempo. No jogo do Estudiantes contra a Universidade de Chile, Del Valle e Universitário e Cruz Azul e América. Tá bom? Pagando pelo menos odd 2 cada uma. E eu tô nas linhas simples. Sempre nessas linhas eu tô em linhas simples delas também. Marcador de gol, eu gostei bastante das que eu selecionei. O Borja contra o Barcelona de Guayaquil, o Ávalos contra o Boston River e o Arezzo contra o Atlético Grau. O Borja é o centroavante do Barcelona, a questão é que o River trouxe o Driussi agora, é uma sombra bem forte para o Borja. Se ele tiver mal no jogo, ele vai sair. O Ávalos é o centroavante do Independiente e o Arezzo é o centroavante do Grêmio contra um time horrível do Atlético Grau. No cenário peruano até vai, mas né, comparar com o nível do Grêmio, enfim. E aí eu peguei como bingo um gol de cabeça do Borja e um gol do Arezzo de cabeça também, deu mod acima de 200, beleza? E aí na NBA, peguei nas linhas simples ali de odd 2, uma assistência no primeiro quarto pro Okongo e pro Karl Anthony Towns e um turnover do Moses Moody. Eu vou muito pela odd, não tem como, cara. E aí dos pontos, né, entre 5, 10 e 15 pontos que pague pelo menos odd 2 das linhas que eu gostei, peguei 10 pontos do Taurean Prince, o Bucks tá sem o Lillard faz um tempinho, e 10 pontos do Ryan Dunn também, o Phoenix tá sem o Kevin Durant. São caras que podem se destacar. E aí eu peguei ela simples também, e aí a variação eu não peguei simples não, só peguei a variação, só ela e não peguei individual não. E aí 15 pontos do Prince, 15 pontos do Ryan Dunn. Deu mod ali 40 mais ou menos. E aí essa que a gente montou agora, né? Uma falta do Valverde, um chute do Zalewski. De novo, linha do Zalewski deve anular. E a variação, né? Duas faltas do Valverde. O que eu tô achando que vai acontecer? A linha do Zalewski vai anular. E eu acho que o Valverde faça pelo menos duas faltas. Pelo menos uma ele deve fazer. É um jogo que o Real é visitante. É um Real oscilante. É um Valverde que é uruguaio. Vai ser um jogo que vai exigir bastante defensivamente do Real. O Valverde pode jogar até de lateral, dependendo.
Então, assim, eu acho que ele vai no meio. Mas jogando no meio ou na lateral, ele pode fazer falta de qualquer forma. Então, essa linha de falta do Valverde tá bizarra pagar tudo isso. Pra mim é disparada a melhor linha dentre esses dois jogos da Champions, tá bom? Enfim, vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu pra analisar as odds desses dois jogos e a conclusão que a gente chegou, que eu cheguei, né? É que a melhor linha é uma falta do Valverde. Não tem como. Acho que disparado entre os dois jogos é essa. Quem quiser uma falta no, uma falta não, um cartão no primeiro tempo para Inter faz sentido pelo contexto do jogo. Quem mais dá para destacar? Quem tiver confiante no Kimmich, no protagonismo dele, pode ir em um chute dele no primeiro tempo. Quem quiser pode usar essas linhas como individual também, né? Tanto do Valverde quanto o Zalewski. De novo, eu acho que o Zalewski vai começar no banco. Mas se ele começar jogando, é uma Inter que joga com três zagueiros. Se o Zalewski jogar, ele normalmente entra como ala esquerda. É um jogo que a Inter deve se defender, primordialmente, né? E aí provavelmente vai o Carlos Augusto fazendo esse corredor pela esquerda, que o Di Marco tá machucado, né? Então, deve ir o Carlos Augusto com quase certeza. Se o Zalewski começar, eu acho que ele vai jogar numa linha ainda mais avançada do que de um ala. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Então, muito provavelmente essa linha do Zalewski vai anular. Mas pela odd não tem como eu deixar de fora, tá bom? A linha do Lewis Kelly tá boa também, pagar odd 4 para um lateral ofensivo. É, tá boa também, né? Pra bingo daria pra usar ali, sei lá, do um chute ali do Lewis Kelly. O Camavinga, se for no meio de campo, é uma boa linha também. Enfim, depende muito do contexto. Então, quem quiser pode, tipo assim, espera sair a escalação. Quando sair a escalação, se o Camavinga começar como meio campista, um chute dele ainda estiver pagando pelo menos odd 2, é uma linha muito boa. Enfim, acho que no geral é isso daí. Beleza? Que nem eu comentei aqui recentemente, quando eu subi de linha média de 1.5 para odd 2, acaba que a dificuldade fica maior, a quantidade de coisas selecionadas diminui também, porque tem menos oportunidades nessas odds altas assim. E é isso, mas pelo menos dá uma tranquilidade maior de que assim, se eu errar uma e acertar outra, perfeito. Não tem muito o que falar, tá bom? É, eu acho que é isso. Só que ao mesmo tempo eu fico mais receoso de ir nessas linhas simples. Então, por exemplo, se eu tivesse falando de uma linha de odd 1.5, provavelmente eu talvez utilizaria essas linhas do Valverde e do Zalewski. Não necessariamente nesses contextos, mas daria uma tranquilidade maior de ir numa linha simples, né? Tanto é que eu consegui na linha simples de gols asiáticos que eu mostrei aqui, né? Tipo no Universidade de Chile e Estudiantes, enfim. Mas em linha simples de uma falta do Valverde, que é uma linha muito boa, eu não consegui. Mas eu acho que, de novo, muito provavelmente o Zalewski não começa. E aí a gente iria na linha simples do Valverde. Na simples e na variação, né? Uma coisa interessante também é que se a gente acerta a linha simples do Valverde e erra a variação, a gente segue positivo. Porque a linha do Valverde paga maior de 2. Entendeu? É muito dessa análise é, do quesito odd. E se ele não fizer nenhuma falta, logicamente é head nas duas. Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!